Domingo. Você não trabalhou. Não teve reunião, não teve prazo, não teve chefe cobrando nada. Passou o dia inteiro no sofá, rolando o feed. Vídeo curto atrás de vídeo curto, notícia atrás de notícia, história atrás de história. Devia estar descansado. Devia estar recarregado para o dia seguinte. Mas à noite, alguma coisa está errada. Você se sente vazio, meio irritado, cansado de um jeito que não bate com o que você realmente fez. Compara com uma segunda-feira puxada, reuniões o dia inteiro, um problema chato para resolver, uma tarefa difícil que você enfim conseguiu terminar. Estranhamente, aquele dia difícil às vezes te deixa numa sensação melhor à noite do que o domingo inteiro de tela. Isso não devia fazer sentido. Você trabalhou menos. Devia estar melhor, não pior. O que está acontecendo tem a ver com dois sistemas diferentes do seu cérebro, que a gente costuma confundir como se fossem um só. O primeiro é o sistema de dopamina. E aqui vale desfazer um mal-entendido comum: dopamina não é o químico do prazer. Pesquisas do neurocientista Wolfram Schultz, nos anos 90, mostraram que os neuroníons de dopamina disparam mais forte não durante o prazer em si, mas durante a expectativa de uma recompensa incerta, o momento do talvez. Cada vídeo novo no feed, cada notificação, cada história é um talvez pequeno, talvez esse seja interessante, talvez essa mensagem seja importante. Seu sistema de dopamina dispara a cada rolagem, exatamente por causa dessa incerteza, não porque o conteúdo em si seja tão bom assim. Esse mesmo mecanismo é o motivo pelo qual caça-níqueis são desenhados para dar pequenas vitórias em intervalos imprevisíveis, em vez de intervalos fixos. Recompensa imprevisível prende a atenção de um jeito que recompensa previsível nunca prende, e o feed, projetado ou não com essa intenção, entrega exatamente esse padrão a cada rolagem. Só que esse sistema não é o mesmo que gera a sensação de satisfação, de um dia bem vivido. Existe outro processo, separado, responsável por isso. Em 2011, as pesquisadoras Teresa Amabile e Steven Kramer publicaram um estudo enorme, baseado em mais de 12 mil registros diários de trabalhadores relatando, dia a dia, como se sentiam e o que tinha acontecido no trabalho. O achado principal ficou conhecido como o princípio do progresso. O fator isolado mais forte para prever um dia emocionalmente bom não era elogio, nem recompensa, nem folga. Era progresso percebido em um trabalho que tinha significado, mesmo um progresso pequeno. E o oposto também apareceu com força nos dados: contratempos, mesmo pequenos, que travavam esse senso de progresso, eram o fator isolado mais forte para prever um dia emocionalmente ruim. Curiosamente, o tamanho do progresso quase não importava. Uma pequena vitória, destravar um problema que estava emperrado, finalizar uma etapa pequena, aparecia nos diários associada a um dia bom quase tão fortemente quanto uma conquista grande. O que pesava era existir progresso perceptível, não o tamanho dele. Repara o que isso implica: seu cérebro não está calculando o dia pela quantidade de esforço gasto, nem pela quantidade de estímulo recebido. Está calculando pela sensação de ter avançado alguma coisa que importa. Agora junta os dois sistemas. Um dia inteiro rolando o feed gera uma quantidade enorme de disparos do sistema de dopamina, centenas de pequenos talvez ao longo do dia. Mas gera muito pouco, às vezes nada, do sinal de progresso que Amabile e Kramer identificaram como o verdadeiro motor de um dia bom. Nenhuma rolagem termina em nada. Não existe conclusão, não existe terminei isso. É estímulo atrás de estímulo, sem nunca fechar um ciclo. Enquanto isso, o dia difícil de trabalho, por mais desgastante que tenha sido, muitas vezes inclui pelo menos um momento real de progresso, um problema resolvido, uma tarefa difícil finalmente entregue, uma conversa complicada que você enfim teve. Esse único momento de progresso pode pesar mais, na sensação final do dia, do que centenas de pequenos picos de estímulo sem conclusão nenhuma. É por isso que o domingo de tela, apesar de exigir muito menos esforço físico e mental, às vezes termina com uma sensação pior do que um dia objetivamente mais cansativo. Pensa numa comparação lado a lado. Numa segunda-feira difícil, você resolve um problema chato com um fornecedor, manda aquele e-mail que estava adiando há dias, e sai da reunião com uma decisão tomada. São 3 fechamentos pequenos, em meio a um dia estressante. No domingo de tela,
você viu talvez 200, 300 vídeos e posts diferentes. Cada um gerou um micro disparo de dopamina. Mas nenhum deles tem um terminei associado, o feed não tem fim, então também não tem fechamento. Ao final do dia, o placar de progresso fica em zero, mesmo com centenas de picos de estímulo ao longo do caminho. Você não está cansado por ter feito muito. Está com a sensação de vazio de quem não fechou nenhum ciclo o dia inteiro, só abriu um monte de talvez que nunca viraram conseguir. E aqui está a virada que muda como você deveria lidar com isso. O problema nunca foi descansar, nem foi usar o celular. O problema é um dia inteiro composto só de estímulo sem nenhum fechamento, sem nenhum momento em que seu cérebro consiga registrar isso aqui eu completei. Isso significa que descanso de verdade não precisa ser só passivo para funcionar. E, mais importante, descanso puramente passivo, sem nenhum sinal de progresso, tende a falhar em parecer descanso de verdade, mesmo fisicamente sendo a opção mais fácil do dia. Uma ferramenta prática, simples de aplicar mesmo num dia de folga, escolher, de propósito, uma tarefa pequena, com início e fim claros, para completar em algum momento do dia. Não precisa ser produtividade no sentido de trabalho, pode ser organizar uma gaveta, responder aquela mensagem que você vem adiando, terminar um capítulo de um livro. O tamanho da tarefa importa menos do que ela ter um fechamento nítido, um momento em que você consegue pensar, com clareza, isso aqui, eu terminei. Vale até escolher a tarefa antes de abrir o feed, não depois, porque, uma vez dentro do ciclo de rolagem, cada talvez novo compete pela sua atenção com qualquer outra intenção que você tinha. Decidir com antecedência qual vai ser o fechamento do dia reduz a chance de ele se perder no meio de 300 pequenos estímulos. Esse único fechamento, mesmo pequeno, dá ao seu cérebro o sinal de progresso que nenhuma quantidade de rolagem, por mais horas que dure, consegue fornecer. Isso não significa abandonar o feed, nem transformar todo domingo em lista de tarefas. Significa que um dia de descanso de verdade tem mais chance de parecer descanso se ele incluir, em algum momento, pelo menos um ciclo fechado, em vez de ser só uma sequência infinita de estímulos abertos. Repara na próxima vez que perceber que passou o dia inteiro no celular e termina se sentindo pior, não melhor. Antes de concluir que você simplesmente não sabe descansar, pergunta, em algum momento de hoje, eu fechei algum ciclo, ou fiquei só abrindo estímulo atrás de estímulo, sem nenhum terminando em nada? Se a resposta for que nada fechou o dia inteiro, faz sentido que o cansaço pareça maior do que o esforço real que você fez. Domingo. Você não trabalhou. Passou o dia inteiro no sofá, rolando o feed. Dessa vez, antes de rolar mais uma hora, você escolhe uma coisa pequena para terminar. Esse vazio no fim do dia nunca foi sobre descansar demais. Era sobre nenhum ciclo ter fechado, e um ciclo fechado tem conserto, um de cada vez.